Domingo, 27 de agosto. Verso para memorizar. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Conselho para esposas cristãs. Paulo iniciou a sessão sobre relacionamentos com Efésios 5, 21, passagem que conecta duas partes em que defendeu que os membros da igreja se submetessem uns aos outros. Os crentes devem fazer isso no temor de Cristo. A primeira de várias vezes que Paulo identificou o relacionamento com Cristo como o mais importante e determinante. Ouça Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pergunta 1. O que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeter uns aos outros? Como entender esse conceito? Paulo também convidou as esposas a se sujeitar ao marido como ao Senhor, indicando que falava da submissão de esposas aos seus respectivos maridos. Quando Paulo disse que as esposas deviam fazer isso como ao Senhor, quis dizer que cada esposa deve se submeter ao marido como se ele fosse Cristo, ou quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão? À luz de Efésios 6, 7, em que se pede que os escravos sirvam como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, e Colossenses 3,18, em que as esposas são convidadas a se submeter aos maridos como convém no Senhor, deve-se optar pelo último, ou seja, Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão. As esposas são crentes que devem honrar a Cristo acima dos maridos. Em Colossenses e em Efésios, Cristo, e apenas Ele, é identificado como o cabeça da igreja, que é seu corpo, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Por analogia, o marido é o cabeça da esposa, sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. A passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos. À luz do que lemos, note este texto do livro Lar Adventista. Abre aspas. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Fecha aspas.